a gente está vendo, ele afirmou que a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra os homens. Por quê? Porque os homens desprezaram a verdade sobre o Deus que conheceram, não é desconhecido deles, e não o glorificaram como Deus. Além de tudo, se portam de maneira ingrata, não agradecendo a Deus pelos benefícios que recebem. Na última mensagem, nós vimos que por conta disso, os pensamentos dos homens se tornaram vazios. Os pensamentos e a forma de raciocinar se tornaram vazios. E os seus corações foram envoltos em trevas. E assim o orgulho da sua pretensa sabedoria os faz se comportarem como tolos. Essa sabedoria humana, divorciada do conhecimento de Deus, torna também os homens idólatras. E é isso que nós vamos ver hoje. Avancemos. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da sua injustiça. Vamos avançar ao verso 21. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos tornaram-se obscurecidos em trevas. Afirmando serem sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens feitas à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Avancemos para o verso 25. Verso 25. Pois eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, tem compaixão de nós esta manhã, Senhor. No glorioso dia que Tu separou e ordenou para que nós nos reuníssemos em Teu nome. E aqui estamos, dispostos a aprender mais de Ti, dispostos a sermos confrontados pela Tua palavra, dispostos a sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Confessamos as nossas debilidades, as nossas deficiências, confessamos a dureza do nosso coração, do nosso entendimento, e clamamos, Senhor, que Tu ilumine, por meio do Teu Santo Espírito, a Tua santa palavra, para a glória do Teu santo nome. Que fique evidente, Senhor, nos nossos corações, como nós temos tendência a sermos idólatras, e que esses corações possam ser preenchidos pelo amor, pela adoração, pela dependência, pela confiança a Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Pedimos, Senhor, que Tu faça glorificado em nossas vidas, em nossos corações. Pedimos essas coisas no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que a sabedoria humana, ela leva os homens a trocar a glória de Deus. Trocam a glória do Deus incorruptível por ídolos corruptíveis, adorando então o Deus verdadeiro de forma mentirosa ou adorando deuses falsos de forma verdadeira. Veremos ainda que eles também acabam idolatrando as bênçãos que recebem de Deus, idolatrando a si mesmos, idolatrando as suas ideias,
e chegando a idolatrar até mesmo animais. Eu peço a Deus que Ele desmascare na minha vida e na vida dos senhores todo sinal de idolatria que possa estar escondido. Porque, meus irmãos, todos nós, em algum nível, somos idólatras. E se dissermos que não somos, somos mentirosos, o que piora mais. Que o Evangelho possa nos conduzir à confissão do nosso pecado e que, arrependidos e confiantes do perdão gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo e dependentes do Espírito Santo para nos auxiliar a derrubar, não somente hoje, mas diariamente, os ídolos que os nossos corações tentam e insistem em erguer. Eu espero que Deus me ajude também a desmascarar estes erros, conduzindo quem me ouve à verdade, mas sem ferir ninguém de forma errada, mesmo que pelo motivo certo. Que não saiamos daqui hoje querendo queimar os idólatras, mas antes que Deus nos faça misericordiosos, porque a luz que nós temos para enxergar os nossos erros, ela é devida à graça de Deus. E é a mesma graça que nos salvou. E é a mesma graça que pode também salvar qualquer pecador, inclusive idólatras. Assim, vejamos, meu primeiro ponto, uma troca infeliz. Em primeiro lugar, uma tolice leva a outra tolice. O puritano Matthew Henry disse o seguinte: quando a verdade é abandonada, os erros se multiplicam infinitamente. Infelizmente, isso é verdade. Paulo acusou no verso 22, afirmando serem sábios, perderam completamente o bom senso. E no verso 25, estes homens então loucamente trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Pela mentira. Desse modo, passam a adorar as coisas que Deus criou no lugar do Criador. Aquilo que começou na mente dos homens desce aos seus corações e agora deságua numa prática religiosa idólatra. E numa linguagem de Antigo Testamento, adúltera. Ideias, meus irmãos, têm consequências. E pensamentos indignos a respeito de Deus produzirão objetos indignos de adoração. Veja, o homem, e esse é o tipo de homem que Paulo está primariamente atacando, aquele que despreza Deus. O homem, ele pode negar a Deus, mas o homem não pode negar a forma que Deus criou para que o homem viva, para que o homem seja. Nós já vimos isso. Todo homem foi criado para ser um adorador. E o homem não pode negar isso. Nega Deus, mas a sua constituição, ele não tem como lutar. Então, quando ele nega fazer aquilo para o qual ele foi criado, ele fica insatisfeito. Falta algo. Nós vimos isso também em algumas mensagens atrás. As pessoas que se advogam muito sábias, iluminadas, distantes das trevas da religião, elas têm conclusões absurdas a respeito da vida. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque, meus irmãos, somente Deus pode preencher o vazio que o próprio Criador fez dentro dos nossos corações. Ele nos criou com este vazio para que esse vazio seja preenchido e transbordado por Ele, pela fé nele, pela adoração a Ele. E ao tentar preencher esse vazio, os homens então foram levados em segundo lugar a uma troca infeliz. Trocaram a glória de Deus. Essa expressão glória de Deus no Antigo Testamento, ela significa normalmente o próprio Deus. Quando se fala no Antigo Testamento de glória de Deus, está falando do próprio Deus. Mas Paulo usa aqui num sentido diferente.
Quando ele diz glória do Deus incorruptível, aqui ele está falando da soma total dos atributos de Deus. A soma total dos atributos perfeitos e absolutos de Deus. Ele está falando, ele está se referindo sobre a autorrevelação de Deus, da verdade sobre Deus, de como Deus se revelou verdadeiro, conforme nós vemos nos versos 19 e 20. Lembram que Deus, através da criação, se revelou com grande poder e revelou a sua natureza divina. A glória do Deus incorruptível, diz Paulo. E no primeiro momento, incorruptível, até a contradição, o oposto do incorruptível com corruptível. Eu imaginei que Paulo estivesse falando de imortal, mas é muito mais do que isso. Incorruptível diz respeito à eternidade de Deus, à eternidade dos seus atributos, sem princípio, sem fim, sem nenhum elemento de decadência, incorruptível, sem nenhuma sombra ou variação dos seus atributos e da sua pessoa. Nesse sentido, sim, eterno, imortal. Quando Paulo ele escreveu que os homens trocaram a glória de Deus, algumas traduções até trazem, mudaram a glória de Deus. Paulo não estava afirmando que a glória de Deus pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. Ela não pode ser retirada de Deus. Ela não pode ser dada a outro. A glória de Deus pertence somente a Ele. Então o sentido não é que eles mudaram ou que transformaram uma coisa em outra coisa. Mas o sentido que Paulo está não é acusando, desmascarando, é que os homens trocaram uma coisa pela outra, que eles trocaram algo por algo, que eles substituíram, então, o objeto da sua adoração, trocando o Deus incorruptível por coisas incorruptíveis. A glória de Deus não muda, mas eles mudaram o centro da sua adoração. Trocaram o Criador pela criatura. Trocaram a substância pela imagem. E quando trocaram a substância pela imagem, perderam a afeição pelas glórias divinas reais. Por aquilo que Deus é. E então começam a se satisfazer com representações, perdendo a reverência da substância do incorruptível. Que troca terrível, que troca infeliz. E essa troca é a idolatria. A ironia, meus irmãos, é que aqueles que rejeitam a Deus, eles tornam-se religiosos. Isso é irônico. Aqueles que rejeitam a Deus, eles se tornam religiosos. Por quê? Porque a mente do homem nunca é um vácuo religioso. Se houver a ausência daquilo que é verdadeiro, diz um teólogo, sempre haverá a presença daquilo que é falso. A própria natureza não admite vácuo. Sempre algo está cheio de alguma coisa. Não existe vácuo na natureza. E em nós, na nossa Constituição, não existe também um vácuo religioso. Quando você retira, tenta negar aquilo que foi constituído para ser um adorador, você nega o objeto verdadeiro e você o substitui por um falso, continuando sendo religioso. E essa é uma experiência universal. Meus irmãos, o mais fanático ateu ainda é um religioso. No mínimo inconsciente, mas é um religioso. Os homens criam deuses diferentes, criam altares diversos e criam infinitas formas de sacrifício para esses deuses que eles inventam à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque ninguém pode ficar sem um Deus. E nós vamos ver que essas pessoas que
gostam de se mostrarem sábias. Eu não preciso dessa muleta. Elas têm muitos deuses e são pequenos, são corruptíveis, são errados. Eles conheceram a Deus, afirma Paulo, mas eles não desejaram o Deus que se revelou. Eles não querem o Deus como Ele é. A criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus se rebela e quer criar um Deus à sua imagem e semelhança, de tal maneira que trocaram a sua glória por outra coisa, fazendo ou imaginando os próprios deuses que agora cultuam e se dedicam e idolatram. Senhores, é uma tolice desprezar o Deus que se fez conhecido e verdadeiro e substituí-lo por uma imagem corrompida, por uma pequena divindade que nada pode fazer, trocar a Deus pelo próprio eu, chegando ao ponto de adorar animais. O homem colocou a vergonha no lugar da glória, colocou a corruptibilidade no lugar da incorruptibilidade, colocou as mentiras no lugar da verdade. Vejamos como, e esse é meu segundo ponto, de boas intenções e imagem, o inferno está cheio. Vamos ver primeiro que os homens adoram o Deus verdadeiro de forma mentirosa. O que a Bíblia diz sobre Deus? Que Deus é espírito. Portanto, se Ele é espírito, não tem corpo, não tem forma. Portanto, qualquer imagem ou representação de Deus é uma corrupção da sua pessoa. É uma mentira. É uma limitação daquele que é ilimitado, onipotente, onipresente, onisciente, daquele que é infinito. Note, alertando exatamente sobre isso, Moisés diz o seguinte, prestem atenção nas palavras de Moisés: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia que o Senhor, no Sinai, falou convosco por meio do fogo. Guardai-vos por quê? Para que não vos corrompais e não façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos para os céus e veja o sol, a lua e as estrelas e todos os exércitos dos céus, e sejas impelido a te inclinares sobre eles, e sirva, note isso, aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Que maravilhoso esse texto, Deuteronômio 4. Agora veja, Paulo, lá no Novo Testamento, ele está dando uma ordem. Eu estou denunciando uma ordem de idolatria que nos leva diretamente a Gênesis capítulo 1, a ordem da criação dessas criaturas. E quando nós vemos aqui Moisés, em Deuteronômio, lembrando quando a lei foi dada, ele está dizendo, olha, Deus não apareceu de forma nenhuma. Portanto, não façam nenhuma imagem. E é exatamente a mesma ordem de criaturas que foram formadas. Irmãos,
Essa tendência idólatra é constante em toda a humanidade, inclusive no próprio povo de Deus. Por quê? Porque no mesmo momento em que Deus estava dando a lei, Arão estava fazendo um bezerro de ouro. E notem, qual é o título do meu ponto? Adorando o Deus verdadeiro de forma errada. Arão, quando faz os bezerros, ele não faz para que outra divindade fosse adorada, mas ele diz: amanhã será festa ao Senhor. A gente sabe da história. Deus se irou, muitos morreram. Calvino, ele observou o seguinte, que quando os miseráveis homens vão em busca de Deus, avaliam Deus pela sua própria estupidez. Daí, não o concebem segundo o caráter no qual ele se manifesta, mas imaginam que ele é o que quer que a imprudência deles invente. Pensamentos vãos, vazios, corações envoltos em trevas, imaginam um Deus pervertido, ou uma imagem do Deus verdadeiro pervertida. Normalmente os homens fazem isso de duas formas, usando símbolos ou imagens. Sobre símbolos, nós podemos ver o exemplo bíblico lá em Juízes, de Gideão. Lembram da história de Gideão? Gideão, após liderar Israel e vencer os midianitas, o povo chega a ele e pede que ele reine sobre o povo. E ele se nega a isso. Ele respondeu dizendo que nem ele nem os seus filhos governarão sobre Israel, mas o Senhor os governará. Pô, até aí tá bacana, a gente tá com Gideão. Então ele teve uma ideia. E aí começa o problema. Ele pediu para que os homens dessem uma oferta dos despojos de guerra, e com esse ouro ele pega e faz um éfode. O que é um éfode? É um colete sacerdotal. Ele faz um colete sacerdotal de ouro e coloca em Ofra, que era a sua cidade. E aí o texto vai nos dizer o seguinte: todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. Idolatria no Antigo Testamento, sempre tratado como adultério ou prostituição. A intenção era boa. A intenção do bezerro de ouro era boa. A intenção do éfode era boa. Mas de boa intenção e idolatria, o inferno se enche. A intenção era conduzir o povo a adorar a Deus, mas era um ídolo. E a gente tem que parar com essa história de que Deus vê a intenção do coração. Sim, ele vê a intenção quando você está sendo falso, mas ele não vai olhar para a intenção do teu coração quando você está quebrando a lei de Deus. Aprendemos que se nós aceitarmos um pequeno desvio da palavra de Deus, haverá consequências. Apenas um tijolo fora de nível na base da construção, ela compromete toda a construção. Nós temos que entender, irmãos, que grandes erros nunca começam grandes, mas pequenos. São detalhes que vão conduzindo à idolatria, à heresia e à apostasia. Nós vamos ver isso até na história dos povos pagãos, idólatras. A gente já vai falar sobre isso. Quando a gente olha para algumas seitas, como é que eles chegaram tão longe? Não foi do dia para a noite. Há toda uma pequena escalada de erro assentado sobre erro. Sobre imagens nós temos no próprio livro de Juízes também um exemplo. Nós temos a história de Mica. Lembra? Este homem, ele tinha roubado, escondido algum dinheiro da sua mãe. E a sua mãe amaldiçoou quem tivesse feito isso. E ele pega e diz: não, tá aqui, mãe, tá tudo certo. Aí ela bendiz a Deus e diz: consagrei então esse dinheiro ao Senhor para dele fazer uma imagem fundida.
E aí Mica constrói, quer dizer, dá para essas moedas de ouro para algum ourives fazer, é feita a imagem, depois a tribo de Dan rouba essa imagem e ele vai bem chateado atrás deles dizendo: vocês roubaram o Deus que eu fiz. Note, ao Senhor. E aí a loucura cega a tal ponto de dizer: o Deus que eu fiz. Outro exemplo, que é mais comum, é o catolicismo romano. E meus irmãos, os idólatras jamais vão se considerar idólatras. E essa lição fica para nós. Todos nós somos idólatras. Então, antes de pegar uma pedra para querer jogar no catolicismo romano, só jogue se você puder jogar, se não tiver nenhum sinal de idolatria no seu coração. Se não, guarda essa pedra aí, que a gente vai precisar dela para quebrar alguns ídolos. Eles dizem que não são idólatras. Eles afirmam que não adoram ídolos. Eles afirmam que as imagens representam aquele a quem eles adoram. Mas é justamente essa a razão da proibição divina da imagem. Porque não é para ter representação. Aí vem aqueles argumentos: não, mas se eu amo o meu pai, eu quero ter uma foto do meu pai na carteira. Você precisa de uma foto de Deus, que não é uma foto, que é uma mentira, para imaginar ou lembrar de Deus, quando Deus se revela pela criação? Quando simplesmente você está em pé respirando, é um sinal da presença, da glória e do poder de Deus? Você esquece? Deus, ele não proíbe apenas outros deuses, mas ele proíbe ser reduzido a uma imagem ou algum símbolo. E aquele argumento de que não adoram, porque a adoração, doxia ou doxia, deve ser direcionada somente a Deus. Eles não fazem isso. Eles veneram as imagens, que é a dulia. E a dulia, essa veneração, seria devida à honra e reverência prestada às imagens sagradas. Notem, e eu nem estou falando de santo, eu estou falando da Santa Trindade. Não estou falando de santo, estou falando de Deus aqui. Essa história de dulia, doxia, é simplesmente um jogo de palavras infeliz para justificar o injustificável, para justificar o pecado que eles querem continuar cometendo. Segundo lugar, adorando deuses falsos de forma verdadeira. Nós já afirmamos em outras mensagens que os povos primitivos, eles não adoravam muitos deuses e depois passaram para o único Deus. Mas foi o contrário. Na realidade, eles originalmente criam em alguma divindade e depois passaram a adorar várias divindades. E isso a gente pode chamar não de uma evolução, mas de uma involução. Alguns historiadores, eles relatam que originalmente muitas culturas antigas não tinham ídolos. O pastor MacArthur, ele faz uma citação citando 5 historiadores não atuais, históricos, sendo quase um pleonasmo, né? Testemunhas da época, dizendo que não haviam ídolos naquela época. Portanto, nós vemos que o afastamento de Deus, o aprisionamento da verdade sobre Deus, leva, inclusive, os povos pagãos à idolatria, à multiplicidade de deuses. Hoje nós vemos ainda muitos deuses estranhos sendo adorados por uma infinidade de religiões. Divindades indianas, africanas. E a gente vê que essas pessoas são sinceras na sua devoção. Às vezes, e eu falo isso para vergonha, né? Nossa, são muito mais sinceras do que nós crentes. Mas não é a sinceridade de coração que torna correto qualquer tipo de adoração. Porque Deus veria a intenção do coração. Porque mesmo que a adoração
seja de todo o coração. Se ela for feita de forma errada, vai lá usar tentando segurar a arca. Você acha que passou pelo coração dele uma má intenção? Não, ele só foi desobediente. Como falou o Sproul, ele só imaginou no seu pensamento vazio e no seu coração entenebrecido que a sua mão fosse mais limpa que o solo. E morreu por isso. Mesmo que a adoração seja feita de todo o coração, ainda que for de forma errada, oferecida a objeto errado, é abominação para Deus. É trocar a glória de Deus, do Deus incorruptível, por alguma coisa menor. Em terceiro lugar, idolatrando a própria imagem. Note que o primeiro ídolo da lista de falsos deuses é o próprio homem. O sábio moderno, ele adora ele mesmo. E quando o sábio moderno adora ele mesmo, ele está repetindo o Éden. Ele está repetindo Adão e Eva que sucumbiram à tentação de Satanás de serem igual a Deus. Gênesis 3. Os homens trocaram aquele que conduz por aqueles que têm que ser conduzidos. Escreveu Hendrickson. Não é ridículo isso? Veja, isso é pior do que botar a carroça na frente dos bois. É muito pior. Trocar o que conduz pelo que tem que ser conduzido. Trocar a luz por aquele que precisa ser iluminado. Trocar a vida por aquele que necessita da vida. Eles não querem ser dependentes de Deus, mas querem ser independentes. Eles não querem a lei de Deus, mas eles querem ser autônomos, ser a sua própria lei, sendo eles mesmos o padrão, a medida de todas as coisas. Você já ouviu isso, não ouviu? Vimos há pouco que os homens, eles estabelecem pequenos deuses e pequenos reis como objeto da sua adoração. Qualquer pessoa hoje pode ter uma legião de fãs que o idolatra. Aquela garotinha de 17 anos com cabelo roxo faz um Instagram e daqui a pouco está sendo idolatrada por uma multidão, porque ela produz conteúdo. Não é ridículo? Pessoas seguem e amam desde os reis da música, passando pelos heróis do BBB, chegando até os deuses do esporte, desde aqueles que se destacam por alguma virtude, até bandidos, até aqueles que se destacam pela sua perversidade, pela sua torpeza, pela sua baixeza ou extremo mau gosto. Pessoas estampam camisetas. Mais do que isso, pessoas marcam o próprio corpo com tatuagens que vão desde astros da música até assassinos, como Che Guevara. O que leva uma pessoa a fazer isso? Aí você vê o cara, a pessoa é homossexual, esse é o meu herói, e estampa um cara que matava homossexuais. Pessoas idolatram e divinizam alguns homens, inclusive vivos ainda. Nós vemos isso no nosso país. Bolsonaro e Lula são idolatrados, a tal ponto que se você ousar criticar esses homens, mesmo que justamente, e vocês sabem da minha opinião política, mas não existe ninguém que seja, que não pode errar, infalível, somente Deus, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você ousar apontar algum erro desses homens, você vai receber a fúria dos devotos desses ídolos.
Mas isso não fica na política. Acontece o mesmo com pastores e padres. Você vê pessoas talvez não tenham passado no teste do pezinho, que brigam e matam por causa de um time de futebol. Mas aí você vê outras pessoas que se dizem religiosas, que brigam e discutem e se ofendem por causa de pastores, padres, bispos. E se você apontar algum erro desses homens, você vai levantar a fúria dos adoradores destes ídolos. Não é terrível essas coisas? Agora, dito isso, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa sobre nós. Nós formamos uma ideia sobre idolatria muito rápida, muito rasa, muito superficial e muito terceirizada. Nós terceirizamos a idolatria. Idólatra é o outro, nós não. O outro nós somos fiéis. Nós reduzimos idolatria somente a ídolos pagãos, as imagens do catolicismo romano, ou aquelas pessoas que adoram celebridades ou políticos. Por um lado, isso está correto, por quê? Porque são formas de idolatria. Mas por outro lado, meus irmãos, nós devemos lembrar aquele maravilhoso axioma de Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aquele órgão que você tem batendo no seu peito, ele está trabalhando e fabricando ídolos incessantemente. Vejamos então apenas algumas formas, apenas algumas das muitas formas que nós podemos ser idólatras. Porque, em terceiro lugar, nada é tão ruim que não possa ser idolatrado. Idolatrando bênçãos. Uma forma comum de idolatria é em relação às bênçãos que Deus nos concede. Nós idolatramos essas bênçãos quando nós fazemos uma falsa separação entre a bênção, a dádiva e o doador. Eu mandei um texto para vocês sobre isso, do pastor Rigney. E me permitam ler. Ele conclui o seguinte: nós nos recusamos a honrar a Deus como Deus e recusamos-nos a dizer obrigado pela fartura de bondade e benevolência que Ele derrama sobre nós. Mas ao invés de agradecer, nós transformamos as dádivas divinas em um Deus, tomando a coisa boa como uma coisa suprema. Que ridículo que nós fazemos, irmãos. Assim, Deus nos concede muitas dádivas. E nós, por meio das bênçãos que Deus nos deu, idolatramos as bênçãos, não o abençoador. A dádiva, não o doador. A criação ou as criaturas e não o Criador. É muito fácil trocar a devoção devida a Deus por uma devoção através da dedicação idólatra aos nossos trabalhos. Pervertendo, assim, a vocação que Deus nos concedeu. Eu vivo para o meu trabalho. Que infeliz que você é, meu querido. Que Deus pequeno que você serve. Qual é o teu trabalho? Você trabalha com as mãos? Se ocorrer alguma coisa com as suas mãos, como é que você vai continuar adorando o seu ídolo? Você depende das vistas? Elas vão enfraquecer. Como é que você vai continuar adorando o seu pequeno Deus? Nós podemos transformar não só o nosso trabalho, mas praticamente tudo que Deus nos concede. O nosso casamento pode ser um ídolo. Os nossos filhos constantemente são ídolos. Os nossos relacionamentos, a nossa própria imagem, os nossos cargos, as nossas funções, os títulos que nós recebemos, até mesmo os nossos hobbies,
praticamente tudo, meus irmãos, nós podemos transformar num ídolo a qual nós nos devotaremos mais do que a Deus. E Deus não aceita divisão. Idolatramos também ideias. Na última oportunidade nós falamos bastante sobre aquelas filosofias e ideologias e ciências que são frutos dos pensamentos vazios e dos corações em trevas, criados por homens afastados da verdade e do conhecimento de Deus. Falamos bastante. Vá lá no YouTube, rememore. Eu não vou repeti-las. Eu quero apenas apontar 2 contrastes muito interessantes feitos pelo Dr. Lloyd Jones. Os homens não acreditam em Deus. Eles dizem, não, eu não posso acreditar em Deus. Não, eu sou um homem da ciência. Eu não acredito em milagres. Mas eles conseguem acreditar na teoria da evolução, mesmo com todas as controvérsias e dificuldades e incoerências e inconsistências. E se dizem iluminados. As pessoas dizem o seguinte, olha, eu não posso acreditar num Deus que controla a sua criação. Eu não posso acreditar que Deus controla cada uma das atividades dos homens. Mas eles conseguem acreditar que astros interferem. E aí eles seguem, acreditam e leem horóscopo. E nem sabem como é feito, né, meu amor? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Minha esposa trabalhava num lugar, não vou dizer qual, que publicava horóscopo, com uma circulação grande na região. E os jovens, 18, 21 anos, eles brigavam assim entre si para quem ia escrever. Não, eu vou escrever. Não, hoje você vai encontrar o amor da sua vida e muita felicidade. A sua cor é o bege e o número é 23. E os caras ouvem aquilo na rádio. Não, pera. Eu quero ouvir aqui o meu horóscopo. Eu sou superior. Eu não creio que Deus controla todas as coisas. Aqueles que colocam tanto a fé bíblica quanto essas crendices bizarras na mesma sacola, eles dão risada. Eles se afirmam sábios, eles se afirmam elevados, todavia esses homens também têm seus ídolos. Uns, o dinheiro, o poder, o luxo, o conforto, o sexo e demais prazeres usados de forma excessiva. Outros, as agendas sociais, as ideologias, que em sua maioria são defesas de pecados, como aborto, legalização de entorpecentes e libertinagem sexual. Outros ainda idolatram a sua alimentação ou comportamento. E agora tem um religioso, 2 tipos de religiosos que são chatos. Eles são pior que o pessoal que bate na tua porta no sábado de manhã, porque eles querem converter todo mundo à sua religião. Primeiro, as pessoas que idolatram a sua forma de alimentação e acham que vão salvar o mundo através do veganismo. Outros querem salvar o mundo pelos seus comportamentos. Eu vou mudar o mundo indo de bicicleta para o trabalho. Idolatram aquilo. Um certo teólogo afirmou o seguinte: o caos domina em todo lugar. Animais se tornaram deuses. O homem se tornou mulher. O errado virou certo. A natureza sem o verdadeiro Deus se tornou inatural. Inatural. Desnatural. Antinatural. O Criador foi rejeitado e a criação está no caos. E o apóstolo Paulo, ele une essas duas coisas de forma inseparável. Lembram? Impiedade e injustiça. Primeiro a impiedade, depois a injustiça. Inseparáveis. Um como causa e outro como consequência. Essas pessoas, em terceiro lugar, elas se tornam aquilo que adoram. Nós vemos o povo judeu
com um triste histórico de idolatria aos animais. Já falamos do bezerro de ouro no Sinai, quando a lei estava sendo dada. E sobre isso, há uma lamentação em Salmos que é maravilhosa, onde o salmista escreveu o seguinte: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória, Antigo Testamento, converteram a Deus na figura de um boi que come erva. Que terrível! Que terrível! Salmo 106. O profeta Ezequiel, ele é numa visão levado pelo Espírito, pelos seus cabelos, inclusive para o templo, e ele chega num buraco e o Espírito diz: cava e olha o que tem lá dentro, e ele registra: entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Isso era dentro do templo. Ezequiel 8. Jeremias também lamentou no capítulo 2. Ele diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, embora nem sequer fossem deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória, trocou o seu Deus por algo que não é de nenhum proveito. Que terrível! Em seu pensamento, os seres humanos, eles reduziram a Deus primeiro em duas pernas, em forma humana, depois em quatro patas e finalmente a rastejar sobre o ventre. E em todo o tempo eles dizem: nós somos sábios. O homem deixou de fazer, meus irmãos, aquilo para o qual ele foi criado. E como consequência, ele deixou de ser aquilo que ele foi criado para ser. Não só um adorador, mas homem. Os homens deixaram de ser homens. Homens, eu estou dizendo homem e mulher, que eu não estou falando de sexualidade. A humanidade deixou de ser humana. Ah, pastor, aí você está pegando pesado. A gente leu na liturgia o Salmo 115. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Que terrível! Sua loucura os fez semelhantes aos seus deuses. E então os homens começaram a pensar e a viver como animais. Spurgeon diz o seguinte: é muito fácil se tornar um animal quando se faz o seu Deus ser um animal. Palavras duras, né? Mas são mentirosas? Olhamos ao redor. Não é exatamente isso que nós observamos? Os homens têm se comportado como animais em todas as áreas. Avançam como formigas sobre qualquer coisa que querem. Nós temos aqui algumas festas grandes na cidade, os homens fazem suas necessidades fisiológicas na rua como um animal. Os homens vestem os seus animais como gente. E perdoem a expressão, andam de bunda de fora. Cobrem os seus cachorros com roupinhas. E até dentro da igreja, a gente vê as ovelhinhas com pouca lã. Os homens, igual a um animal, cruzam, têm os seus relacionamentos sexuais pelas ruas, à luz do dia. Tornam-se exatamente aquilo que adoram. Aliás, meus irmãos, tornam-se pior. Porque um teólogo vai dizer o seguinte: o adorador, ele sempre vai se considerar inferior ao objeto da sua adoração. Então, criado à imagem e semelhança de Deus, o homem se coloca numa posição inferior aos ídolos que segue, que adora. Se coloca inferior até mesmo às serpentes. Contudo, nós não podemos imaginar
de forma alguma, que a adoração a algum animal seja pior do que qualquer tipo de outra idolatria. Por quê? Porque o Senhor considera todas elas, como eu falei, adultério, prostituição, e Deus abomina. Ele ordenou: não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus, sou um Deus zeloso. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Esses são os 3 primeiros mandamentos. Os idólatras impenitentes, eles são entregues à idolatria. A gente vai ver isso na sequência. E são entregues à idolatria mais baixa, já como o início da sua punição, tornando-se então tolos e animalescos. Vamos aplicar essas coisas. Quero citar algumas aplicações. Os senhores já notaram que ninguém sente o próprio mau hálito? Você está com aquele bafo que a morte está ao redor da sua boca, assim, né? É até verde, mas você não sente. As pessoas ao seu redor estão tudo virando zoinho, mas você está tranquilo. Agora, vocês já notaram como nós somos extremamente sensíveis ao mau hálito dos outros? É exatamente assim que nós nos comportamos com pecados. Nós não vemos os nossos pecados, mas somos extremamente sensíveis aos pecados dos outros. E assim, nós não vemos, não identificamos facilmente a nossa idolatria. O nosso poste ídolo, a nossa trave nos nossos olhos. Mas nós identificamos com uma perícia cirúrgica um cisco de idolatria na vida dos outros. Meus irmãos, nós viemos aqui hoje ouvir o Evangelho para sermos transformados, não para transformar os outros. Então não coloca o outro: fulano tinha que ouvir, fulano, será que ele está ouvindo? Não, é você que tem que ouvir, sou eu que tenho que ouvir, perdão. Portanto, nós devemos ler o texto contra nós mesmos, sondando os nossos corações, sondando a nossa própria fábrica de ídolo, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade para identificá-los, nos arrependermos e confessá-los e abandonar esses ídolos. Assim, vejamos, a imagem que nós temos sobre Deus pode ser idólatra. Grandes teólogos e muitos pregadores famosos têm ensinado um falso evangelho, afirmando que Deus não se ira, afirmando que Deus é amor, que Deus não julga. Esse falso Deus, ele está nos púlpitos, nos livros, nos congressos, na internet, na televisão, e esse falso Deus pode estar no coração daqueles que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Mas esse falso Deus não está nas Escrituras. Esse falso Deus não está governando nos céus. Um falso evangelho vai produzir falsos crentes que vão glorificar um falso Deus. Será que nós não temos nos comportado de forma relaxada, desprezando a verdade de Deus que abomina o pecado e que está irado com o pecador? Será que nós temos orado e nos dedicado ao Deus revelado pelas Escrituras? Ou será que nós adoramos um Deus imaginário, feito conforme a nossa preferência, a nossa imagem e semelhança? Um Deus que pode ser domesticado, um Deus que pode ser ordenado, um Deus que pode ser questionado, um Deus que talvez você se sinta mais santo que Ele, dizendo que é pecado aquilo que Ele diz que não é pecado, e dizendo que não é pecado aquilo que Ele condenou como pecado, se achando mais justo que Ele. Não, Deus não faria isso é injustiça. Deus não pode agir assim. Quem que nós temos adorado? Segundo lugar, os nossos filhos podem ser objeto de idolatria. Veja, eles pertencem a Deus, não a vocês, pais. Portanto, cuide deles como uma joia confiada aos seus cuidados, amando e educando.
Porque se você fizer todas as vontades do seu do seu filho, você vai estar desagradando a Deus. E você vai estar trazendo incontáveis aflições para a vida do seu filho e para a sua própria vida. Nós somos responsáveis por eles. Ter filhos é uma bênção, mas somente será uma bênção se Deus for glorificado e não os seus filhos idolatrados. Eles também não podem tomar o lugar de Deus como objeto de desejo. Tem pessoas que querem mais os filhos ou querem mais ter filhos que o próprio Deus. Filhos não vão resolver as suas carências ou as suas tristezas. Isso somente Deus pode fazer. Terceiro lugar, o nosso ídolo pode estar disfarçado de agendas e ideologias seculares que têm entrado pela porta da frente nas igrejas. Movimento ecológico, o feminismo, o mundanismo. O mundanismo, ele se revela dentro da igreja e se expressa numa busca exagerada por uma vida saudável, nas técnicas de autoajuda e coaches que têm substituído até pregação em alguns lugares, no cuidado exagerado com o seu corpo, seja na beleza, seja em atividades físicas, na busca exagerada pela ascensão financeira ou da sua carreira, e ainda justifica, né? Não, nós fomos feitos por cabeça e não cauda. Todas essas coisas têm entrado na igreja e têm iludido muitos irmãos. E essas pessoas começam então a servir as suas próprias cobiças ao invés de servir a Deus. Mas veja o que o apóstolo João alertou. O mundo oferece apenas desejo intenso por prazer físico, ou cobiça. Desejo intenso por tudo que vemos, ou cobiça. E o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Terceiro lugar, nós idolatramos animais? Eu vou deixar o Dr. Lloyd Jones. Veja, o Dr. Lloyd Jones pregou Romanos na década de 1950, há 73 anos atrás. Ele responde para nós se nós somos idólatras, se a nossa sociedade é idólatra com relação a animais. 73 anos atrás. De fato, não há como contestar que há muitos no mundo atual que estão adorando animais. Falam com eles como se fossem seres humanos. Não vão a parte alguma sem eles. Preocupam-se com eles. Vivem para eles. E quando o animal morre, ficam perdidos. Não sabem o que fazer. Não estou romanceando. Estas coisas são fato. Dizendo-se sábios, repudiam o Deus do céu, o ser glorioso e eterno, e o substituem por coisas como também os animais. Meus irmãos, eu lembro, já compartilhei isso com algumas pessoas, que eu enfrentei uma batalha brutal com algumas pessoas que se diziam cristãs, mas que valorizavam a vida dos seus animais tanto quanto a dos seus próprios filhos. Inclusive, uma pessoa chegou a me dizer que eu tenho filho de 2 pernas e de 4 patas. E eu fiquei na dúvida se eu discutia com a pessoa, se eu dava um ossinho para ela, sei lá. Animais, cuidemos. Quinto, corremos o grande risco de idolatria hoje dentro das igrejas, tratando algumas ferramentas que Deus concedeu como sendo redentivas, substituindo o Redentor por essas ferramentas, tornando estas ferramentas ídolos. E nós podemos então ficar ansiosos, tristes, frustrados, porque nós começamos a esperar que estas coisas façam aquilo que somente Deus pode fazer. Deixe-me dar exemplos. Técnicas e práticas de aconselhamento bíblico. Darei mais um. Grupos de comunhão, seja de homens, de mulheres, de jovens. Vamos à frente. Cultos separados para homens, mulheres ou jovens. Homeschooling. Entre outros, poderia citar vários. Essas ferramentas auxiliam, mas elas não salvam.
e podem se tornar rapidamente um ídolo. E você pode olhar como um adorador de peito estufado para quem não adora esse ídolo como alguém inferior. Isso me lembra aqueles caras que acreditam numa segunda bênção do Espírito Santo, que olham para os outros e você é um crente de segunda categoria, você não roda no Espírito. É a mesma coisa, só troca os termos. Última aplicação. Nós podemos estar substituindo o doador pelas dádivas. Meu irmão, pense em qualquer coisa que você gosta de ter, fazer ou sentir. Qualquer coisa. Você pode abrir mão disso? Você ainda se sentiria completo sem isso? Caso a nossa saúde ou o nosso bem-estar fossem limitados, ou caso nós tenhamos que depender dos outros, seja para comer, para dar na nossa boca, ou seja para ter o que comer, nós ainda glorificaríamos a Deus? Caso Deus, Ele ouse não realizar aquele nosso sonho, aquele nosso projeto, nós ainda o glorificaríamos? Há ainda bênçãos e dádivas menores. Você vive sem o seu videogame? Não é brincadeira. Eu tratei de um casamento que estava acabando por causa de videogame, onde uma criança casou. Ao invés de comprar um jogo, foi comprar uma aliança. Era um ídolo. Mas tem bastante bermudões aí, com a barba grisalha como eu, que não vivem sem videogame. Você vive sem a sua rede social? Ou quando a justiça bloqueia o WhatsApp, você fica nervoso e começa a tomar café? Você vive sem o Instagram? Você consegue viver sem mostrar para o mundo o que você está comendo, lendo ou sentindo? Você vive sem o seu celular? Você vive sem a sua televisão e os seus filmes e as suas séries que você maratona e maratona e maratona, e aí depois você diz para mim: ah, pastor, eu estou sem tempo de orar. Você vive sem ir para a academia? Você vive sem assistir ou praticar aquele esporte que você tanto ama? Quanto tempo nós gastamos com essas bênçãos? Veja, elas não são erradas em si mesmas. Mas o tempo que nós gastamos com ela é proporcional ao tempo que nós passamos com o Senhor? Ou nós não podemos desagradar essa divindade, que são as bênçãos que o Senhor nos deu, e que se chamam muitas vezes entretenimento, e trocamos o Criador por coisas estúpidas? Nós podemos, como Paulo, abrir mão de tudo para ter Cristo Jesus. Nós podemos considerar todas as coisas como esterco, porque aquilo que nós não pudermos abandonar, está aí o seu ídolo. Está aí o seu ídolo. Aliás, nós mesmos podemos ser o nosso próprio ídolo, quando nós queremos ser tratados como pequenos deuses. Não podemos ser contrariados, apenas servidos e apenas agradados. E muitos filhos estão se tornando esse tipo de divindade por causa dos seus pais, que o idolatram. Onde estão os nossos corações, meus irmãos? Onde está o seu coração? Aquilo que nós devotamos o nosso tempo, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso estudo, o nosso dinheiro, é ali que está o nosso coração, e é ali que está o nosso tesouro, e certamente é ali que está o nosso ídolo. Mesmo que o nosso coração esteja nas coisas de Deus, né? Vem a pessoa: não, mas eu amo servir a Deus. E se essas coisas lhe fossem tiradas?
Tem gente que não suportaria ser retirado do púlpito para pregar, não suportaria ser tirado do microfone para cantar, não poderia. Eu testemunhei isso de uma pessoa que ficava na porta recebendo as pessoas e foi retirada dali e saiu da igreja magoada porque aquele era o ídolo. Ela servia aquela função, não ao Senhor. Nós servimos Deus nas condições dele ou nas nossas, porque servo, ele não escolhe, ele obedece. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, como nós temos amado a Deus. Quem nós temos amado? Quem nós temos servido? Como nós temos servido? Meus irmãos, eu poderia ficar aqui até a noite listando particularidades que nos ameaçam, naquilo que os puritanos chamavam de casuística, por isso que os seus livros, um livro fino de puritanismo é 500 páginas. Podia ficar até a noite fácil, mas eu vou fazer melhor. Após cutucar essa ferida, nossa, eu vou deixar que o Espírito Santo continue mostrando para cada um de nós aonde estão escondidos os nossos ídolos. E a minha oração é que Ele tanto nos auxilie a enxergar como a derrubar esses ídolos. Que Ele traga cura para as feridas que vão ser deixadas pela retirada de ídolos, às vezes tão enraizados em nossos corações. Assim eu concluo, lembrando que Paulo parece ter em mente Gênesis 1, listando os ídolos como criaturas corruptíveis, da mesma ordem que foram criadas. Assim, meus irmãos, a idolatria, ela diminui o homem que despreza o Criador. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a queda desfigurou essa imagem. E a idolatria, ela trabalha com essa imagem desfigurada e começa a modelar ela de uma forma perversa e hostil a Deus, tornando o homem semelhante àquilo que ele adora, inútil e morto, como uma escultura, comportando-se como um animal, rastejando rumo ao abismo, como um réptil. Nós precisamos de um Salvador. E Jesus Cristo veio nos salvar. Jesus Cristo carregou sobre os seus lombos o pecado do seu povo, incluindo a idolatria. E somente em Cristo nós encontramos a salvação que regenera, que transforma o velho homem numa nova criatura, que é modelada diariamente pela santificação do Espírito Santo e é modelada à imagem de Cristo. Peçamos então perdão pela nossa idolatria, força para lutar contra ela, que nós possamos analisar as nossas ações, as nossas motivações, identificando o porquê que nós queremos, ou amamos ou desejamos alguma coisa, e que nós possamos analisar aquilo que pode estar guardado em algum altar escondido, dentro dos nossos corações, coisas que nem o Criador poderia tocar, porque é muito santa e querida para nós. Meus irmãos, eu oro para que a nossa mão não se encolha, enquanto ela não derrubar qualquer coisa que nós insistimos em erguer diante do nosso Deus. Que Jesus Cristo, que está nos chamando para nos perdoar, nos dê a graça de nós nos arrependermos e abandonarmos a idolatria e aceitarmos a sua providência, a sua suficiência e nos regozijarmos nele para a glória do Deus incorruptível. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, como igreja, nós pedimos envergonhados que Tu nos perdoe.
Perdão pela nossa idolatria. Perdão porque nós somos idólatras, porque nós colocamos criaturas, coisas pequenas, muitas vezes, em altares nos nossos corações, e nos gastamos por estas coisas, e vivemos por estas coisas, algumas delas até boas, como os nossos filhos. Nós fazemos, Senhor, das dádivas o nosso ídolo e temos te desprezado como doador. Perdão. Continua, Senhor, revelando aos nossos corações os ídolos que nós temos escondidos. Senhor, eu vou fazer uma prece covarde, mas que tu não chegues ao ponto de ter que destruir os ídolos que nós temos, porque eu já vi isso acontecer e é duro. Que todo ídolo que nós levantamos, que não presta, que nós possamos derrubar. Mas aqueles que foram dádivas tuas, que nós possamos usufruir da maneira correta para a glória do teu nome. Que tu não precise derrubar estas coisas, Senhor. Trata-nos não como nós merecemos, mas trata-nos com misericórdia, porque confessamos a nossa miséria. Conduze-nos ao arrependimento, Pai, dia após dia. Obrigado pelo teu evangelho que desmascara estas coisas. Obrigado pelo teu evangelho que nos revela a tua justiça vindo por meio de Cristo Jesus para nos perdoar dos nossos pecados. Obrigado porque o teu filho carregou a nossa prostituição, o nosso adultério. Ele sofreu no nosso lugar por estas coisas. Muito obrigado, Senhor, e que o teu Santo Espírito possa nos auxiliar dia após dia, nos santificando, fazendo com que os nossos olhos estejam cada vez mais fixos em Cristo Jesus, a única imagem que nós temos de Ti, ó Pai. Que seja assim, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.